Eu sou o Marcos Sais, esse é o programa Direito Ambiental, em que tratamos das principais questões relacionadas ao direito ambiental, sempre de uma forma muito objetiva, como o próprio nome do programa diz, de uma forma muito direta. E o assunto que quero dividir com vocês hoje diz respeito mais uma vez ao Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Mais especificamente sobre a constitucionalidade de uma regra trazida pelo nosso chamado novo Código Florestal, aquela que definiu as APPs ao redor de reservatórios artificiais de água que foram causados através de barramento. Para entender por que o Supremo teve que novamente reafirmar a constitucionalidade dessa regra, no julgamento da reclamação 38.764, que teve como relator o ministro Edson Fachin, é importante entender a regra e o que havia sido julgado nas ADIs e na ADC proposta em face do Código Florestal. Não havia uma regra para estabelecer uma metragem definida como sendo de APP ao redor desses reservatórios, e o Código Florestal então trouxe essa regra. Lá no artigo 4º, inciso 3º, ele disse, olha, a APP vai ser aquela definida no curso do processo de licenciamento ambiental. Uma regra absolutamente acertada, porque sai do que a gente tem no direito ambiental brasileiro de definição de metragem, que com todo respeito, me parece que não é adequado você ter a mesma metragem do sul ao norte, de leste a oeste de um país de tamanho continental, e trouxe para um critério técnico. E declarou então a constitucionalidade lá do artigo 4º, inciso 3º, e do artigo 62, que cria essa regra também de transição, dizendo que esta norma, esta sistemática, seria aplicável a todos aqueles empreendimentos que foram licenciados a partir de 24 de agosto de 2001, que é a data da MP 266-67, que pela primeira vez trouxe, então, a questão dessas APPs ao redor de reservatórios artificiais. Como é que era a regra? A regra era trazida por uma resolução do CONAMA, que eu não vou aqui falar sobre constitucionalidade ou legalidade, ou inconstitucionalidade e legalidade de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente criar uma área de preservação permanente, mas ele diz o seguinte, dizia a resolução, em área urbana, 30 metros, em área rural, 100 metros. O que disse o Código? Esquece essa metragem, vamos para um critério técnico. A Procuradoria-Geral da República tinha argumentado a inconstitucionalidade dessa regra, argumentando como fundamento para isso o chamado pseudo-princípio da proibição do retrocesso, dizendo que ao você deixar que o licenciamento ambiental definisse isso, você poderia então estar causando um retrocesso ambiental. O Supremo se debruçou sobre o assunto e disse muito pelo contrário. Além de eu estar criando uma regra que beneficia o tecnicismo, ou seja, aquilo que é definido num estudo ambiental, num processo de licenciamento ambiental, pode e deve sim o legislador rever os seus atos quando ele entende que alguma sistemática deva ser revista. E por que o Supremo teve que novamente se debruçar sobre esse assunto? Porque os tribunais inferiores não vinham entendendo dessa forma e criaram uma regra para esse julgamento, se valendo daquela máxima do tempus regit actum, ou seja, a lei que vigia o tempo de um processo de licenciamento, e diziam, olha, aquilo que foi licenciado antes de 2012, portanto antes da vigência do Código Florestal, da Lei 12.651, não deve se beneficiar do que está previsto no Código. Mas é justamente isso que o Código falou. A partir de agosto de 2001, esta e deveria ser a regra. Por isso, quando um Tribunal Regional Federal negou vigência a esse artigo, a parte prejudicada apresentou então a reclamação 38.764, que foi nomeado, sorteado o relator o ministro Edson Fachin, e antes do julgamento, 4 entidades pediram habilitação como amicus curiae, amigos da corte. Foram elas a ABRA-PCH, a Abragel e a APINA, entidades do setor elétrico, portanto muito interessadas no assunto, e a OCB, que acabaram sendo habilitadas, e aqui vai o elogio, é sempre muito importante que a sociedade civil possa ser amiga da corte e auxiliar no julgamento, colocaram as suas razões no sentido de que a reclamação fosse julgada procedente, ou seja, se entendesse que a decisão reclamada estava ferindo a autoridade de uma decisão que havia sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma das duas hipóteses que cabem de reclamação. Pois bem, o ministro Edson Fachin concordou com essa tese, reafirmou a constitucionalidade dessa regra das APPs de reservatórios artificiais prevista no Código Florestal e disse como que os tribunais devem julgar esta matéria. Foi muito importante porque o Supremo reafirma o histórico julgamento que terminou lá em 2018 sobre o Código Florestal e disse, esta é a regra.
Isso traz ao nosso sistema como um todo, de todos que participam desses processos de licenciamento ambiental e que exploram recursos naturais de forma sustentável, por óbvio, porque passaram por licenciamento ambiental. Então, para como vão atuar nesse momento, trazendo segurança jurídica. A regra é aquela definida pelo Supremo Tribunal Federal. É um momento importante, quando também agora a própria discussão de Código Florestal e Lei da Mata Atlântica, sobreposição ou não, também foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos certeza que boas decisões como essa devem prevalecer no sentido de aplicabilidade daquilo que a lei trouxe, de respeito ao que o poder legislativo e depois sancionado pelo executivo criam como norma ambiental e de segurança jurídica para que todos os envolvidos possam saber como interpretar a lei e como ela deve ser utilizada e não criando subterfúgios como, por exemplo, o tempus regit actum, que neste caso não deveria e ainda bem que não prosperou porque ele afrontava aquilo que cabalmente a lei trouxe para a gente. Então, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando a decisão do ministro Fachin, o pedido de habilitação com as razões dos amicus curiae, para que quem se interessa pelo assunto possa entender um pouquinho mais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo entre seus amigos, deixe comentários aqui no canal, no meu LinkedIn, no meu Facebook, no meu Instagram, no site do saisadvogados.com.br e até o próximo vídeo.